voltamos para falar do desemprego, que recuou um pouco no trimestre encerrado em julho, de acordo com o IBGE. Essa pequena melhora na situação aconteceu puxada pelo aumento da informalidade. Quem está aqui para explicar para nós é o Carlos Alberto Sardenberg. Sardenberg, boa noite para você. O problema, você vai mostrar, está na baixa qualidade do emprego, certo? Que levou a uma queda de renda, como a gente vai ver, né? Boa noite, Renata, boa noite a todos. Vamos ver primeiro o número geral, né? E depois a gente vai desagregando. Então você repare que o desemprego no último trimestre medido, que é maio, junho, julho deste ano, ele está um pouquinho menor do que um ano atrás, né? Que era a auge da pandemia e tal. Bem pouquinho mesmo. Bem pouquinho. Agora, o problema é que nesse ano atrás já era ruim. Já Sim, era uma elevado. situação difícil de 14 milhões de desempregados. Então houve um aumento no número de pessoas ocupadas, mas ainda é insuficiente para resolver um problema que é enorme, que já vinha de antes da pandemia, que é esse aqui. Agora, além disso, Renata, nós temos o aumento dos informais, que foi a população ocupada que mais cresceu. Você repare, um ano atrás, 30 milhões e tanto, e agora 36 milhões de pessoas na informalidade. E quem são essas pessoas, né? Para a gente desagregar aqui. Trabalhadores por conta própria, são 25 milhões, isso é um número recorde, aumentou 4,7% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Por conta própria, Renata, são aquelas pessoas que não têm carteira assinada e não têm CNPJ. Quer dizer, então não nenhum vínculo, então, nenhuma proteção ao trabalho. Nenhum vínculo com, enfim, formal e nenhuma proteção ao trabalho. O que é? São pessoas que não conseguem vaga, estão se virando de algum modo, fazendo um bico, quebrando um galho, arranjando uma atividade aqui, um emprego ali, e é um número que revela a fraqueza do emprego que está sendo gerado. Nem é emprego, é atividade que dá algum tipo de renda, né? Depois nós temos crescimento muito expressivo de empregados domésticos sem carteira assinada, né? Que é de 11,5%. Os subocupados são aqueles que estão trabalhando menos horas do que poderiam trabalhar. E, finalmente, o outro lado da história, que são os empregos com carteira assinada, 30 milhões, que subiram menos. Você repara, nós temos 30 milhões com carteira assinada e 36, quase 37 milhões de informais, Renata. Sardenberg, antes da gente continuar, vamos ver uma reportagem da Janaína Lepre que vai mostrar na prática como é que está se dando essa precarização do trabalho. Olá, começa agora o... A vida real tem sido dura com esse casal de atores. O Dom trabalhava em uma instituição que atendia crianças e adolescentes carentes, que fechou com a pandemia. A Audrey tinha 2 empregos formais como professora. Foi demitida do que pagava mais. Totalizava o dobro quase do salário que eu ganho hoje. Eles precisaram se readaptar, mudaram até de casa. No orçamento apertado, só coube o aluguel de um imóvel menor. Para nós foi um baque total, assim. Eu fui trabalhar em condomínio, fui pintar quadras, fui pintar paredes, para poder também ter um ganho a mais, né? Alguma coisa que pudesse apoiar a Audrey também no sustento da casa, né? Foi assim que o Dom passou a fazer parte do contingente de informais da nossa economia. Tem trabalho, mas não emprego. É diferente. A gente precisa ter um alicerce, a gente precisa ter uma certeza de que no final do mês você vai ter o dinheiro para pagar as suas contas, para comprar o seu alimento básico, na verdade. Esse economista explica que a retomada dos níveis de ocupação passa por uma precarização do trabalho. O Brasil é um país que já tinha uma taxa de informalidade muito grande, né? E ela foi intensificada por conta da pandemia, tá, Janaína? Essa população informal, ela ficou desamparada por alguns meses, né? E ela foi sim afetada muito por inflação, e aí você começa a querer se reinserir no mercado de trabalho e aceita até empregos de menor qualificação e remuneração do que recebia antes do pré-pandemia. Uma renda menor dentro de uma casa, na verdade dentro de dezenas, centenas, milhares de casas, significa que o país está ficando mais pobre. Os economistas lembram que a massa salarial é o combustível da economia. Se diminui, cai também o consumo e a recuperação fica mais lenta. A Fernanda trabalhava no setor de eventos, ficou quase o ano passado inteiro parada. Foi um momento bem difícil.
E na pandemia eu perdi as minhas 2 avós para o coronavírus. Em fevereiro deste ano foi contratada, mas não tem a mesma renda. Agora eu tenho que trabalhar mais para chegar no salário que eu ganhava antes, sabe? Eu sempre tenho que pegar uns projetos a mais para trazer uma renda extra, né? Sadenberg, nas histórias contadas pela Janaína Lepre, a gente vê o que você estava ilustrando aqui, quer dizer, vagas piores, perda de renda. E conta própria, gente que ele falou que está pintando quadra e tal, não sei o quê. Se virando. Exatamente. Vamos ver o número aqui da renda, né? A renda real. É o rendimento médio habitual mensal, né? Que é o rendimento nominal, rendimento de qualquer tipo de trabalho. Rendimento nominal menos a inflação. Então você repara que houve uma queda expressiva. Boa parte dessa queda se deve à inflação, que está batendo quase 10% e vai ter um pico de inflação agora neste mês de setembro. Além disso, tem essa precarização do emprego. Como tem 14 milhões de desempregados e a atividade econômica que parecia que ia ter uma recuperação forte, não vai ter mais. A expectativa para o ano que vem é de um crescimento abaixo de em torno de 1%, então você não tem uma expectativa boa de recuperação do emprego. E por falar em inflação e atividade econômica, hoje o Banco Central divulgou seu relatório de inflação, no qual confessa, digamos assim, que a inflação deste ano vai estourar o teto da meta. A meta Pronto, falei. O teto da meta é 5,25, vai dar 8,5, quer dizer, vai lá para cima completamente fora. Só que o Banco Central, perdão, acha que o país cresce 2%, 2 e tanto por cento do ano que vem. O setor privado, quer dizer, os analistas fora do governo, acham que se crescer 1 tá bom. Então, não é uma perspectiva boa nem para a atividade econômica e não para o desemprego, que permanece sendo o maior problema do país. Sadenberg, muito obrigada.